Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de histórias bíblicas animadas. Aqui a gente viaja no tempo para conhecer personagens incríveis e aprender lições valiosas que Deus nos ensina através da Bíblia. Preparem-se para mais uma aventura emocionante, cheia de surpresas e aprendizados. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais famosas e cheias de ensinamentos. A história de Jonas e o grande peixe. Em uma terra muito antiga, vivia um homem chamado Jonas. Jonas era um profeta, o que significa que ele era alguém que falava em nome de Deus. Deus confiava em Jonas e tinha um plano muito importante para ele. Um dia, a voz de Deus veio a Jonas, dizendo: Jonas, vá até a grande cidade de Nínive e diga ao povo de lá que eles estão fazendo muitas coisas erradas. Diga a eles que se não mudarem, coisas ruins acontecerão. Nínive era uma cidade enorme, cheia de gente, mas também cheia de maldade. O povo de Nínive não conhecia a Deus e fazia muitas coisas que não agradavam a ele. Mas sabe o que Jonas fez? Ele não gostou nem um pouco dessa ideia. Jonas pensou: Nínive? Aqueles que são tão maus? Ah, não, eu não quero ir lá, eles são meus inimigos. Jonas não queria que Deus perdoasse o povo de Nínive. Ele achava que eles mereciam ser castigados. Então, em vez de obedecer a Deus, Jonas decidiu fugir. Ele foi para o porto e encontrou um navio que estava indo para Tarsis, que era para o lado completamente oposto de Nínive. Ele comprou sua passagem, entrou no navio e pensou que estava seguro, longe da missão que Deus havia lhe dado. Ele achou que poderia se esconder de Deus. Mas será que alguém consegue se esconder de Deus? Lição de moral. A primeira lição que aprendemos com Jonas é sobre a obediência. Deus nos dá tarefas e nos pede para fazer coisas, e é muito importante obedecer. Às vezes podemos não entender por que Deus nos pede algo, ou podemos ter medo, ou até não concordar, como Jonas. Mas Deus sabe o que é melhor. Tentar fugir da vontade de Deus nunca é uma boa ideia, porque Deus está em todo lugar e sempre sabe o que estamos fazendo. Ele nos ama e quer o nosso bem, mesmo quando nos corrige. Enquanto o navio de Jonas navegava pelo mar, algo terrível começou a acontecer. O céu escureceu, ventos fortes começaram a assoprar e uma tempestade violenta se formou. As ondas eram gigantescas e batiam no navio com tanta força que parecia que ele ia se partir ao meio. Os marinheiros, que eram homens experientes no mar, ficaram apavorados. Eles jogaram toda a carga do navio no mar para tentar deixá-lo mais leve e rezaram para seus deuses, mas nada adiantava. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas estava lá no fundo do navio, dormindo profundamente. O capitão do navio o encontrou e disse: Como você pode estar dormindo? Levante-se e ore ao seu Deus. Talvez ele tenha pena de nós e nos salve. Os marinheiros, desesperados, decidiram jogar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela tempestade tão terrível. E adivinhem só, a sorte caiu em Jonas. Eles perguntaram a Jonas: Quem é você? De onde você vem? O que você fez para que essa tempestade viesse sobre nós? Jonas, com o coração pesado, confessou: Eu sou hebreu e sirvo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu estou fugindo da presença do Senhor. Os marinheiros ficaram com muito medo e perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas sabia que a culpa era dele e disse: Me peguem e me joguem no mar, e a tempestade vai parar. Eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês. Os marinheiros, mesmo com medo, tentaram remar para a terra, mas a tempestade ficava cada vez pior. Então, eles oraram a Deus, pedindo perdão por fazerem aquilo, e jogaram Jonas no mar. Assim que Jonas foi jogado na água, a tempestade parou. O mar ficou calmo como um espelho. Os marinheiros ficaram maravilhados e passaram a temer a Deus, oferecendo sacrifícios e fazendo promessas a ele. Mas o que aconteceu com Jonas? Será que ele se afogou? Não, Deus, em sua infinita sabedoria e poder, tinha um plano.
Ele enviou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ficou dentro da barriga desse peixe por 3 dias e 3 noites. Imaginem só que lugar escuro e apertado. Lição de moral. Essa parte da história nos mostra que não podemos fugir de Deus. Não importa onde a gente vá, Deus está lá. Ele nos ama tanto que mesmo quando desobedecemos, Ele nos dá uma chance de aprender e voltar para o caminho certo. A tempestade e o grande peixe foram formas de Deus mostrar a Jonas que ele estava no controle e que a desobediência tem consequências. Mas também mostra a misericórdia de Deus, que preparou um peixe para salvar Jonas, dando-lhe uma segunda chance. Dentro da barriga do grande peixe, Jonas teve muito tempo para pensar. Era escuro, úmido e cheirava mal. Ele estava com medo e arrependido. Foi ali, naquele lugar tão inusitado, que Jonas orou a Deus com todo o seu coração. Ele clamou, pedindo perdão e reconhecendo que só Deus poderia salvá-lo. Ele prometeu que, se Deus o tirasse dali, ele obedeceria e cumpriria a missão. Jonas orou assim: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Deus ouviu a oração sincera de Jonas. Depois de 3 dias e 3 noites, Deus deu uma ordem ao grande peixe, e o peixe obedeceu. Ele vomitou Jonas em terra firme. Imaginem a cena. Jonas todo molhado e cheirando a peixe, mas vivo e livre. Lição de moral. Essa parte da história nos ensina sobre o arrependimento sincero e a misericórdia de Deus. Não importa o quão grande seja o nosso erro, se nos arrependermos de verdade e pedirmos perdão a Deus, Ele nos ouve e nos dá uma nova chance. Deus é um Deus de segundas chances e Ele sempre está pronto para nos perdoar e nos ajudar a voltar para o caminho certo. A oração de Jonas nos mostra que podemos falar com Deus em qualquer situação e Ele sempre nos escuta. Depois de ser salvo do grande peixe, Jonas recebeu a palavra de Deus pela segunda vez. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu lhe darei. Desta vez, Jonas não fugiu, ele obedeceu. Jonas foi para Nínive, uma cidade tão grande que levava 3 dias para atravessá-la de um lado ao outro. Jonas começou a andar pela cidade, proclamando a mensagem de Deus. Em 40 dias, Nínive será destruída. Ele andou por um dia inteiro, repetindo essa mensagem. E sabe o que aconteceu? O povo de Nínive, desde o rei até a pessoa mais simples, acreditou na mensagem de Deus. Eles ficaram com muito medo e decidiram mudar de vida. O rei de Nínive se levantou do seu trono, tirou suas roupas reais, vestiu um pano de saco, que era um sinal de tristeza e arrependimento, e sentou-se em cinzas. O rei fez um decreto para toda a cidade, dizendo: ninguém, nem mesmo os animais, deve comer ou beber. Todos devem vestir panos de saco e clamar a Deus com toda a força, que cada um se desvie do seu mau caminho e da violência que pratica. Talvez Deus mude de ideia e se arrependa e a sua ira não nos destrua. O povo de Nínive se arrependeu de verdade. Eles pararam de fazer as coisas erradas e pediram perdão a Deus. E Deus viu o que eles fizeram, viu que eles se arrependeram de coração.
Então, Deus mudou de ideia e não trouxe sobre eles a destruição que havia prometido. Ele os perdoou. Lição de moral. Esta parte da história nos ensina sobre o poder do arrependimento e a misericórdia de Deus para com todos. Não importa o quão grande seja a maldade de um povo ou de uma pessoa, se houver um arrependimento verdadeiro, Deus está pronto para perdoar. Isso mostra que Deus se importa com todas as pessoas, não apenas com um grupo específico. Ele quer que todos se voltem para Ele e vivam uma vida melhor. É um exemplo lindo de como Deus é bom e paciente. Agora, vocês devem estar pensando que Jonas ficou muito feliz com tudo isso, certo? Afinal, ele pregou, o povo se arrependeu e Deus os perdoou. Mas não foi bem assim. Jonas ficou muito bravo. Ele não gostou que Deus tivesse perdoado Nínive. Ele disse a Deus: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que desistes de castigar. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver." Jonas estava tão chateado que saiu da cidade e fez uma cabana para si, esperando para ver o que aconteceria com Nínive. Ele ainda esperava que Deus destruísse a cidade. Então, Deus, para ensinar uma lição a Jonas, fez crescer uma planta, provavelmente uma mamoeira ou aboboreira, que cresceu rapidamente e fez uma sombra bem gostosa para Jonas, protegendo-o do sol forte. Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas na manhã seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. O sol começou a castigar Jonas novamente e um vento quente e forte o incomodava. Jonas ficou ainda mais bravo e disse: "É melhor para mim morrer do que viver." Então Deus disse a Jonas: "Você está com raiva por causa da planta?" E Jonas respondeu: "Sim, estou com tanta raiva que preferia morrer." Deus então disse a Jonas: "Você teve pena de uma planta pela qual você não trabalhou e que não fez crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. E eu não deveria ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e também muitos animais?" Lição de moral. Essa é uma das lições mais profundas da história de Jonas. Ela nos ensina sobre a compaixão e o amor universal de Deus. Jonas se importou mais com uma planta que secou do que com a vida de milhares de pessoas em Nínive. Deus mostrou a Jonas que seu amor e sua misericórdia são para todos, não apenas para aqueles que achamos que merecem. Deus se importa com cada pessoa e até com os animais. Ele quer que a gente também tenha um coração cheio de amor e compaixão pelos outros, mesmo por aqueles que são diferentes de nós ou que já nos fizeram mal. Não devemos julgar, mas sim desejar que todos conheçam o amor de Deus e se arrependam. Uau! Que história incrível, não é mesmo? A história de Jonas nos ensina muitas coisas importantes que podemos levar para a nossa vida. Obediência a Deus é sempre o melhor caminho. Mesmo quando não entendemos, Deus sabe o que é melhor para nós. Não podemos fugir de Deus. Ele está em todo lugar e sempre nos dá uma chance de nos arrepender. O poder do arrependimento. Quando pedimos perdão de coração, Deus nos perdoa e nos dá uma nova chance. A grande misericórdia de Deus. Deus ama a todos, não importa quem sejam ou o que tenham feito. Ele quer que todos se salvem. Compaixão pelos outros. Devemos ter um coração cheio de amor e compaixão, assim como Deus tem por nós e por todas as pessoas. Lembre-se, Deus é um Deus de amor, perdão e segundas chances. Ele quer que a gente aprenda com nossos erros e sempre volte para Ele. E Ele quer que a gente compartilhe esse amor com todos ao nosso redor. E aí, gostaram da história de Jonas? Esperamos que sim! Se você aprendeu algo novo e se divertiu com essa aventura bíblica, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais histórias incríveis para vocês. E se você ainda não faz parte da nossa família de histórias bíblicas animadas, o que está esperando? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam aprender as maravilhosas lições da Bíblia. Muito obrigado por assistir e até a próxima história. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.